Olá, boa noite Mauro. Boa noite, Gabi, boa noite. Está no ar o Rede TV News. O Ministério Público afirma que Eduardo Campos recebia propina em contas na Suíça. Ex-governador de Pernambuco morreu em 2014 num acidente aéreo. O governo federal anuncia que vai limitar a capacidade do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A medida é para recuperar movimento no Galeão. E você vai ver também. Naufrágio em Bertioga, litoral norte de São Paulo, deixa um morto e 2 desaparecidos. Fiocruz alerta para a alta de internações por vírus respiratório. 95% dos casos são em crianças de até 4 anos. E na correria de última hora para comprar os ovos de Páscoa, tem gente fazendo de tudo para economizar. Uma denúncia do Ministério Público Federal aponta que o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, recebia propina em uma conta na Suíça. A conta estaria em nome do tio dele. Segundo o MP, a empreiteira Odebrecht teria repassado R$ 771 mil, cerca de 4 milhões de reais atualmente, em troca de um favorecimento ocorrido na gestão de Campos entre 2007 e 2014. A denúncia é um desdobramento da Operação Lava Jato. O caso está sob segredo de justiça. Eduardo Campos morreu em 2014 num acidente aéreo no litoral paulista durante a campanha presidencial. Até agora, o PSB e a família do ex-governador não se pronunciaram. E o governo federal anunciou que vai reduzir a operação no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O objetivo é recuperar o movimento no aeroporto internacional Tom Jobim, o Galeão. De acordo com um estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, o estado perde 4 bilhões e 500 milhões de reais por ano ao deixar o terminal ocioso. O impasse começou quando a Infraero, responsável pelo aeroporto Santos Dumont, alterou a capacidade máxima de aproximadamente 10 milhões de passageiros para mais de 15 milhões por ano. A estatal garante que o terminal tem condições de ter um fluxo maior de passageiros sem que haja saturação do serviço. Mas, na prática, não é o que tem acontecido. Muito demorado, demorei muito a embarcar, havia assim, um fluxo muito mais intenso. Enquanto isso, o aeroporto internacional Tom Jobim está cada vez mais vazio. A falta de passageiros quase provocou o fim do contrato da empresa de Singapura, Changi, com o Rio Galeão, que acabou assinando um termo aditivo para a relicitação do terminal. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, anunciou que vai reduzir a operação do aeroporto Santos Dumont, com o objetivo de recuperar o movimento do Galeão. E o Galeão é muito importante, ele é central para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Já foi uma referência importante no Brasil e vai voltar a ser. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, também está preocupado com a situação. Se a gente deixa de ter um aeroporto internacional com conexões internacionais, essa vocação que é tão natural nossa, de cidade global, de capital do turismo do Brasil, de porta de entrada do Brasil, a situação vai ficar muito ruim. Apesar de ter a maior pista de pouso do Brasil, no ano passado o Galeão recebeu menos de 6 milhões de passageiros. A capacidade do terminal é de 37 milhões. No próximo dia 24, estratégias para resolver a questão serão discutidas entre o ministro, o governador Cláudio Castro e o prefeito do Rio. Para este especialista, a subutilização do terminal gera um desequilíbrio na cidade. Essa dinâmica ela é perversa tanto para o passageiro, para o usuário, quanto para o turista que vem ao Rio de Janeiro, quanto para a economia do Rio também, na medida em que o aeroporto internacional ele tem uma relevância para o setor industrial no transporte de carga, principalmente no frete aéreo. Então, na medida em que eu tenho mais voos domésticos acessando o Galeão, mais atrativo ele se torna para rotas internacionais. E o ministro do Superior Tribunal de Justiça de São Paulo, Tarso Sanseverino, morreu hoje aos 63 anos. O magistrado estava internado em um hospital de Porto Alegre para tratamento de um câncer. Sanseverino se tornou ministro do STJ em 2010 por indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2021, ele passou a atuar no Tribunal Superior Eleitoral como ministro substituto. Ele deixa a esposa e 2 filhos.
Uma pessoa morreu e 2 estão desaparecidas depois de uma embarcação naufragar em Bertioga, no litoral de São Paulo. A vítima é um homem de 68 anos. Os bombeiros realizaram buscas durante o dia com lanchas, motos aquáticas e um helicóptero. Os trabalhos serão retomados amanhã. 12 pessoas estavam a bordo, sendo 10 turistas e 2 barqueiros. O naufrágio teria sido provocado pelo mau tempo, mas a Marinha informou que ainda vai investigar as causas e os responsáveis. Nos 3 primeiros meses do ano, o vírus sincicial respiratório, conhecido como VSR, representou 30% das doenças respiratórias em todo o Brasil. A maioria em bebês e crianças de até 4 anos. O vírus, que aparece com mais frequência no outono e no inverno, dessa vez veio forte ainda nos meses quentes. Dados do Ministério da Saúde, monitorados pelo boletim Infogripe da Fiocruz, apontam uma mudança de padrão na circulação do VSR, causando mais infecções que o vírus da gripe no começo desse ano. O VSR é bastante transmissível e pode se tornar perigoso na infância. No ano passado, foram registrados 14.489 casos no Brasil. Desse total, 93% atingiram a faixa etária de 0 a 4 anos. Nos 3 primeiros meses de 2023, foram 3.300 casos, sendo 95% em bebês e crianças menores de 5 anos. Entre os sintomas estão o cansaço, a tosse e, principalmente, a dificuldade para respirar. Foi o que a filhinha da Nathalie sentiu nos últimos dias. Ela foi internada com suspeita de infecção pelo VSR. Ela ficou muito ofegante, então aqui nessa parte aqui do corpo você consegue ver afundar. Na costelinha você consegue ver que afunda mais, a frequência respiratória dela muito rápida. No hospital ela chegou com 85 de saturação, já foi direto para o suporte de oxigênio. No caso dela, como ela era um caso mais grave, já foi para internação. A infecção pelo VSR também pode ser grave em idosos, portadores de distúrbios cardíacos congênitos e doenças pulmonares, atingindo brônquios, alvéolos e pulmões. O vírus pode causar bronquiolite, pneumonia e, em alguns casos, levar à morte. Tanto os mais novos, que têm um sistema imunológico imaturo, quanto os mais velhos, pelo próprio envelhecimento do seu sistema imune, são grupos mais vulneráveis, na verdade, a desenvolver qualquer doença respiratória, como pneumonias, como gripe, e com vírus sincicial não é diferente. Os extremos das idades são os grupos mais afetados. Uma das formas de prevenir a infecção, assim como nos casos de gripe e Covid-19, é manter aqueles cuidados que a gente já conhece bem: higienizar as mãos, usar máscara e evitar aglomerações. Ainda não existem vacinas disponíveis contra o VSR, mas há um medicamento que impede que o vírus se hospede nas células humanas. Hoje nós dispomos não bem de uma vacina, mas de uma imunização para aqueles bebês de maior vulnerabilidade, prematuros, aqueles que têm doença cardíaca ou pulmonar. Já existe no país há 10 anos disponível pelo SUS uma prevenção, uma imunização com anticorpo monoclonal específico para o vírus sincicial respiratório, que é gratuito para todos esses bebês elegíveis e pertencentes a esses grupos de risco. E hoje você acompanha o último episódio da série especial da Rede TV, em parceria com a produtora Doc Filmes e o Estúdio Paulista, sobre a doação de órgãos no Brasil. Pois é, você vai conhecer como é feito o transplante de córnea em um dos hospitais referência aqui de São Paulo. A gente vai mostrar esse trabalho junto com a história de uma família que, em um momento de dor, decidiu ajudar outras pessoas. Vitor já tinha 10 anos quando o casal Magda e Léo decidiram ter outro filho. O Enzo amava viver. O Enzo, eu falo que ele gostava de brincar, de cantar, de correr. Eu fazia assim, ó. Aí ele ficava todo, sabe, procurando assim, como assim. Meu pai chegou, tá por aí, entendeu? Quando Enzo tinha apenas 1 ano, caiu na piscina do prédio. O menino foi levado para o hospital, mas no dia seguinte teve morte cerebral. Que ela falou pra gente que não tinha mais mesmo a chance, que foi onde a gente se olhou, né? A gente se entendeu pelo olhar, e ele entendeu o meu desejo, que eu não sei como foi, e aí eu falei pra ela do desejo de doar, né, o órgão dele.
A médica perguntou quais órgãos a gente queria doar. Eu falei, todos que possível, né? Foi graças a uma família como a de Enzo que Fernando pôde voltar a ter a esperança de enxergar. Foi desses anos para trás que à noite eu já não conseguia... Não é que eu evitava de dirigir à noite, procurava só de dia. Fernando saiu de Praia Grande, no litoral de São Paulo, e procurou o Hospital Universitário da Universidade Federal de São Paulo. A médica me orientou que fazer o transplante da córnea, que não ia melhorar os 100%, mas eu já ia melhorar um pouco, então eu preferi para que eu não possa perder a visão. O Banco de Olhos do Hospital São Paulo faz a retirada, avaliação, classificação, armazenamento e disponibilização dos tecidos oculares doados. Essa córnea, quando ela chegou, ela foi avaliada. Se tudo correto, ela é trazido, o globo é trazido para a capela de fluxo laminar, que é isso aqui. É como se fosse um centro cirúrgico, totalmente esterilizado. E aqui ele vai ser preparado e colocado nesse frasquinho aqui, como vocês viram. A gente faz o exame igual nós fazemos o exame no consultório. Tem esse aparelhinho que tem um espelho aqui que vai me ajudar a ver o que eu preciso ver sem tocar no tecido, né? E aí a gente faz essa avaliação, ela é classificada e é a parte mais importante para a gente saber se a córnea realmente pode ser utilizada ou não do ponto de vista oftalmológico. Hoje o Fernando ele tem 30% da visão, né, decorrente dessa patologia dele, e depois do transplante de córnea, com a recuperação visual, a probabilidade é que ele chegue a 90% a 100% de visão. Seu Fernando, doutora Ludmila, tudo bem? Tudo bem. Como é que o senhor tá? Tá tranquilo? Tô. Ah, então tranquilo. Agora eu tô. Agora o senhor tá, né? Então tá bom. Então não existe uma troca de olho, a gente troca só a córnea mesmo. A córnea é como se fosse a tampinha, né, do olho ali. Imagina se fosse um relógio e o vidro do relógio é a córnea. A córnea tem que ser exatamente assim, ela tem que ser transparente para que a luz possa passar e as pessoas possam enxergar. É que eu já vou limpar aí para o senhor. Deu uma clareada. Deu uma clareada? Graças a Deus, que melhorou bastante. Uma nova vida para Fernando, assim como para os receptores dos órgãos de Enzo. Magda e Léo precisaram de muita força para decidir pela continuidade da vida. Força que os fez seguir adiante e ter mais um filho. Hoje, com 3 anos de idade, Lorenzo carrega no nome a homenagem ao irmão. Quando eu perdi ele, eu queria ser mãe de menino de novo, até que veio o menino mesmo. Mas foi lindo, eu falo que o Lorenzo é meu arco-íris, né? Ele, nossa, ele faz a gente muito feliz, muito, muito. Ele é alegre, ele é feliz, ele é carinhoso. Eu perdi um filho, mas eu seria egoísta, né, se ficasse só nisso. Hoje eu sou grata por ter doado. Ele teve um propósito, eu falo isso. Todos nós temos um propósito aqui, né? Mas o dele foi muito especial, né? De pensar no próximo, de ver o próximo com outro olhar que eu não via. Agora o esporte, Palmeiras e Água Santa fazem um segundo jogo da final do Paulistão amanhã. No primeiro duelo, melhor para o Netuno. E o repórter Fernando Fontana foi até a cidade de Diadema, no ABC Paulista, para saber como é que está a expectativa para um possível título da grande surpresa desse estadual. A faixa dita o clima da cidade. Na principal praça de Diadema, a estrutura para assistir a grande final está preparada. Tem até arquibancada. Vai ter show, vai ter tudo aí. Aí vocês são bem-vindos aí, os palmeirenses também. Se quiser participar, tamo junto. Ah, você tá convidando os palmeirenses pra ver? Não, porque o palmeirense não tem mundial, então aí tem que torcer pro Água Santa mesmo pra ganhar o Paulistão. Então pode guardar um espacinho no estômago, porque a carne pra churrascada de comemoração do título já foi providenciada. Tá comprando bastante. Tá animado o pessoal do Água Santa.
Curiosamente, um dos açougueiros não vai comer nem um pedacinho. Eu acho que o Palmeiras vai torcer pro Água Santa, mesmo sendo de Diadema, não tem como. Cuidado com o que você fala, porque se perder vai ser... muito zoado. A confiança dos torcedores do Água Santa fica explícita nas lojas de esportes. Difícil encontrar camisa do clube. A camisa esgotou, acabou todas, todos os tamanhos acabou, todas as lojas acabou, já era. O mascote do time também está em falta por enquanto. A partir de domingo, segunda-feira, deve ter aí, né? Mas confiança tem de sobra. Vai dar Água Santa na cabeça, Palmeiras já era. Bora, Bruno Mesegue. O gol é teu, a vitória é sua. A atmosfera de fora passa para dentro do clube. Aqui os funcionários trabalham duro para ajudar esse time a entrar para a história. Se a gente coloca um sonho em nossa mente, ele com certeza ele pode ser realizado. Um empate em 90 minutos. Falta pouco para o Água Santa entrar para a história do Campeonato Paulista. E para atingir o objetivo, o lema é um só: pés no chão. Até para calar a boca de um português. Temos a oportunidade, 2-8 em nossa casa, de poder reverter ou então passar uma grande vergonha. E aí? Ele tem todo o direito de falar o que quiser. Ele tem a opinião dele, né? E assim a gente vai seguindo, né, a vida. E o dia foi de desespero para quem deixou para comprar os ovos na última hora. O comércio, gente, ficou lotado. Já ganhou ovo de Páscoa? Não. Vai ganhar? Não. Por quê? Por causa que já tem bombom lá em casa. Tem surpresa que vale a pena estragar. É surpresa, né? Porque o preço tá meio salgado, né? Mas acho que é surpresa. Ela vai ganhar, sim. E o preço está mais salgado mesmo. De acordo com um levantamento feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, os ovos de Páscoa estão quase 19% mais caros do que no ano passado. E para driblar os preços altos, é preciso ter jogo de cintura. Tô levando chocolate também para dar para os adultos, que aí os ovos ficam mais para as crianças mesmo. Segundo a Associação Paulista de Supermercados, a metade das vendas fica por conta das compras de última hora. Eu ganhei um presente, um ovo de Páscoa, e puxa vida, vou comprar um ovo de Páscoa para dar e retribuir a essa pessoa nessa data de celebração, não só religiosa, como celebração familiar. A procura por ovos de Páscoa é tamanha que tem gente vindo de longe para comprar neste supermercado, aqui na Vila dos Remédios, em Osasco, na Grande São Paulo. Além da falta do produto em outras regiões, tem um outro motivo para isso: a diferença de preços. Por esse motivo, inclusive, a Viviane decidiu usar a criatividade. Vou levar barra, vou montar uma caixinha, vou pôr um papel celofane e vou levar a barra. Fazer em casa? Fazer em casa. O Arthur, de 4 anos, quer ovo de chocolate e com uma pequena ajuda já escolheu. Você quer ganhar ovo de Páscoa? Aham. E aí? Qual que você quer, filha? Esse? E agora? Agora tem que comprar, né? Com a ajuda do repórter. Com a ajuda do repórter. O casal revelou a decisão em frente à gôndola de ovos de Páscoa. Não tem como escapar do ovo de Páscoa? Tem e não tem, né? Vai levar ou não vai levar? Não sei, essa é a dúvida. O que você acha? Eu acho que um sim. Agora? Agora não tem como, agora eu quero 2, já que ele falou. No Ceará, a Páscoa tem uma iguaria tão tradicional quanto os ovos de chocolate. É o pão de coco. Lícia mantém a tradição que aprendeu quando criança, presentear amigos com essa delícia. O pão de coco, assim, na nossa família não é só a tradição de Semana Santa, é de sempre, porque é saboroso, é gostoso, a massa é fofinha, e tem aquele saborzinho gostoso, você coloca aquela manteiguinha, esquenta ele e fica perfeito. É mais a questão do sabor que é maravilhoso e remete àquela coisinha de interior que a gente sempre viveu, pelo menos eu vivi na minha infância. O costume já conquistou a filha, Maria Giovana, de 6 anos. Eu provei com 5 anos, muito fofo e delicioso. Os pães têm formatos variados e, com o passar do tempo, ganhou outra versão, de coco com chocolate. A produção na Páscoa é acelerada para atender a demanda da freguesia.
Mesmo com tanta procura, é preciso calma. A massa descansa 1h30 até atingir a fermentação adequada e só depois vai ao forno. A média de quase 150 quilos de pães por dia, que dá uma faixa de 350 pães a 400. E os nossos clientes, eles nos procuram porque já é tradição da Semana Santa da Páscoa, tem um cafezinho da manhã com nosso pãozinho de coco fresco. A origem do famoso pão de coco é incerta. Há quem diga que vem de um costume dos índios. Outros arriscam dizer que foi apenas um toque regional do adicionar coco ao elemento tão simbólico da Páscoa, que é o pão. Enquanto a história permanece um mistério, a tradição continua e, nesse momento, o que importa mesmo é saber se o pão nessa Páscoa está gostoso. Muito gostoso, fofinho, com bastante coco fresco na massa. Segundo os mais antigos, eles falam porque o nosso coco, a tradicional dos cearenses, é uma plantação de coco. Então eles tinham que investir para fazer uma tradição na Semana Santa. Então eles criaram o pão de coco, que é feito com pãozinho com coco fresco da nossa região. É uma mesclagem disso tudo, né? Desde a época de Jesus Cristo até hoje, aí vai se adaptando de estado para estado, de região para região. Graça veio do Rio de Janeiro a passeio e aprovou essa iguaria cearense. Delicioso, não conhecia essa tradição. Eu gosto muito de coco, então achei fantástico. Substitui muito bem a Colomba Pascal. 1000 bares de todo o país vão disputar o concurso Comida de Boteco 2023. 10 milhões de pessoas devem participar como avaliadoras. Neste bar de Belo Horizonte, os pratos mais pedidos se tornaram recheios do petisco, que foi criado especialmente para o concurso. Pastel de angu de costelinha com ora pronobis, maçã de peito na cerveja preta, torresmo com couve e linguiça com jiló. Para acompanhar essas delícias, tem um vinagrete feito com especiarias. É o primeiro que eu estou comendo esse ano e aqui o com jiló está muito gostoso. O nome do petisco é A Quatro Sabores do Paraíso. É a primeira vez que o bar participa do Comida de Boteco. Venho namorando há muitos anos essa comida de boteco e agora o namoro oficializou, né? Realizada há 23 anos, a competição foi criada com o objetivo de valorizar a tradicional cozinha de raiz e os famosos botecos de BH. A ideia fez tanto sucesso que, com o tempo, conquistou paladares por outras cidades. Tem vencedor e tem desclassificado, é igual a escola de samba e futebol. Os últimos colocados perdem os direitos de participar no ano seguinte. O concurso esse ano tem um número recorde de participantes. São 1000 botecos em todo o país. Aqui em Belo Horizonte, 95 foram convidados. Esse bar tenta o 3º título seguido. Aqui, o petisco que concorre é o de lá pra cá. Charutinhos de couve recheados com galinhada mineira e aromatizados com especiarias árabes e ervas brasileiras. O acompanhamento é uma mistura de pimentas aromatizadas e torresmo de pele de frango. A gente tem origem árabe. Então a gente sempre, domingo, almoço na casa da minha avó, era charutinho de folha de uva, né, o tradicional. E aí eu puxei essa ideia, quis fazer uma coisa bem mineira. Os pratos custam R$30, valor que é fixo para todo o país. Até o dia 7 de maio, o público e os jurados das 50 cidades participantes vão dar notas de 1 a 10. Achei ótimo. A couve combina muito com a galinhada, né? O torresminho de frango, então, é um charme. Depois que cada cidade escolher o melhor boteco regional, vai começar uma nova votação para eleger o campeão nacional. Além do petisco, o concurso leva em conta o atendimento, a temperatura da bebida e a higiene do bar. Tudo isso em um ambiente democrático e de muita descontração. Parabéns a todos os jornalistas e parabéns para você, Mauro. Obrigado, Gabi, valeu. E o Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite, uma ótima Páscoa para você. Tchau, tchau.